Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no laccursos.com.br e a gente vai conversar, é a primeira aula, sobre responsabilidade civil do Estado. Exatamente, responsabilidade civil do Estado, tema importantíssimo do direito administrativo. A gente começa na aula número 1. Vamos falar sobre conceito, evolução e fundamentos da responsabilidade civil do Estado. Tema bem bacana, tudo do ponto de vista constitucional e administrativo. Vamos lá? Olha só, vamos começar já pelo conceito da responsabilidade civil do Estado. Vamos descobrir depois quais são as fases e qual das teorias foi adotada pela Constituição Federal de 1988. Conceito. A responsabilidade civil é matéria originária do direito civil. Esse é um ponto extremamente interessante. Tudo que a gente for conversar a respeito de responsabilidade civil dentro do direito administrativo tem base no direito civil, tem base no regime jurídico de direito privado. A origem da responsabilidade civil é do direito romano e isso é privatista puro. Mas foi introduzida a teoria dentro dos ditames do direito administrativo com as necessárias adaptações. Por isso que a gente vai estudar uma parte que fala de fases evolutivas da teoria da responsabilidade civil do Estado. A gente fala em responsabilidade civil porque isso está muito vinculado à reparação patrimonial. Isso está muito vinculado à reparação patrimonial. E esse ponto é delicadíssimo dentro do sistema jurídico brasileiro, porque quando fala em patrimônio, falou em bolsa. Quando fala em bolsa, falou em dinheiro. E aí todo mundo fica preocupado, principalmente o Estado, que faz tanta besteira e de repente ele pode ser responsabilizado a indenizar alguém ou a ressarcir alguém. Trata-se de influência do direito privado no direito público, é aquilo que a gente já tinha conversado inicialmente. Antes da responsabilidade existe uma obrigação. Isso aqui é um pressuposto lógico, não é uma questão de lei, não existe uma lei dizendo que a obrigação vem antes da responsabilidade. Isso é uma conclusão lógica, isso é do raciocínio lógico-jurídico do direito. Eu vou expor para vocês algumas informações aqui e você, meu amigão, você, bonitona, vai poder ter uma noção melhor sobre esse assunto. Existe, por exemplo, uma lei, a Lei X, ok? E a Lei X estabelece a obrigação. A obrigação Z. A Lei X estabelece a obrigação Z, beleza? Mas aí a pessoa não cumpre a obrigação Z. O descumprimento da obrigação Z gera responsabilidade. Então, num plano linear, digamos assim, antes nós temos a obrigação, para depois termos a responsabilidade. A responsabilidade nasce a partir do descumprimento, a partir da quebra, a partir da ignorância à obrigação. Você ignora a obrigação e de repente você viola uma regra que não poderia violar. Violando essa obrigação, você gera o dever, você gera a responsabilidade. Aí aparece o dever de fazer, de não fazer, ou de dar, né, que torna-se uma nova obrigação. Interessante, né? Essa sistemática do direito civil, ela foi importada para dentro do direito administrativo, porque ela é muito eficiente, né? Ela é muito eficiente. Eu estabeleço por uma lei qualquer uma obrigação, e aí eu tenho, em razão dessa lei, a obrigação de fazer alguma coisa, ou a obrigação de não fazer, ou até a obrigação de dar. Mas eu descumpri essa obrigação. Então esse descumprimento gera a responsabilidade civil. Eu dei um exemplo por lei, mas ao invés da lei poderia ser o seguinte, poderia ser um contrato. Exatamente, um contrato, né? Um contrato X. Aí eu teria uma responsabilidade civil, mas decorrente da quebra de uma obrigação
contratual, decorrente da quebra de uma obrigação contratual. Isso é muito interessante, né? Porque só com esse esqueminha aqui eu já te mostrei duas hipóteses de responsabilidade. A responsabilidade contratual, que é aquela que nasce da violação de uma obrigação prevista em contrato, e da obrigação extracontratual, aquela que não tem previsão em contrato, a previsão dela é em lei, a previsão dela é na Constituição, enfim, a previsão não está em contrato. Então, basicamente no Brasil, nós temos dois tipos de responsabilidade civil. Dois tipos de responsabilidade civil. Quais seriam essas responsabilidades civis? Olha só como é que fica isso. Nós temos a responsabilidade civil contratual e temos a extracontratual. A extracontratual pode advir. A extracontratual, na verdade, ela advém da legislação. Aí pode ser Constituição, pode ser lei, pode ser medida provisória, uma série de coisas. Já a contratual, essa aqui, ela advém de contrato. Contrato. É totalmente diferente, né? A previsão de ambas aqui. Então veja só, quando a gente fala em responsabilidade civil, seja no direito administrativo, seja no direito civil, falou em responsabilidade civil, eu sei que existe uma responsabilidade contratual e uma extracontratual. Toda a nossa conversa hoje vai estar baseada aqui, na responsabilidade extracontratual, que é aquela advinda da legislação. E a nossa principal legislação sobre o assunto é a Constituição Federal de 1988 e, de outro lado, o Código Civil. Sim, o Código Civil traz inúmeras regras sobre obrigação que são aplicadas dentro do direito administrativo, dentro das situações em que se envolve responsabilidade civil. Belezinha? Você já tem uma informação top agora, que é a seguinte: a responsabilidade civil ela pode ser contratual e também extracontratual. Ok? Vamos lá, vamos continuar a nossa conversa aqui. Então, como a gente viu, a responsabilidade, ela nasce do desrespeito a uma obrigação. Essa obrigação pode estar prevista em um contrato ou pode estar prevista apenas na legislação. Se for uma obrigação prevista em contrato, é uma obrigação contratual. Se é uma obrigação prevista na legislação, é uma obrigação extracontratual. E isso faz toda a diferença do mundo. Porque quando a gente vai estudar as responsabilidades, eu preciso saber se a responsabilidade é quebra de obrigação de contrato ou é quebra de obrigação de algo que está previsto em lei, que está previsto na legislação. Em relação ao Estado, na aula de hoje, a gente vai falar da quebra das obrigações extracontratuais, da quebra das obrigações previstas na Constituição, na lei, medida provisória, geradoras da responsabilidade civil do Estado. A obrigação é um pressuposto lógico da responsabilidade. A responsabilidade nasce com a violação de uma obrigação, é o que a gente está vendo. A obrigação pode ser contratual ou extracontratual. Daí a ideia de responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. A violação de uma obrigação, via de regra, decorre de atuação lesiva, culposa ou dolosa do agente. Dolo e culpa são dois pontos muito discutidos dentro do direito. Tanto o dolo como a culpa, eles dizem respeito a um único ponto: vontade. Né? O dolo é a vontade de fazer, você tinha intenção de fazer, fez porque quis, né? Você bateu o carro porque você estava decidido a bater, você quebrou o equipamento porque você queria quebrar aquele equipamento, era a tua intenção, a tua vontade era de fazer uma ação ou uma omissão. Eu me neguei a fazer o salvamento, eu não quis fazer. Por quê? Porque aquele cidadão lá, ele é corintiano e eu torço pro Inter, então eu não vou socorrer ele. Imagina um bombeiro assim, o bombeiro vai lá e fala: não, qual que é o seu time? Ah, Corinthians, mano, é Corinthians, então vai ficar aí, pode afogar, né? Olha a loucura, por isso que a administração tem que ser imparcial, tem que ser neutra, ela não pode ter aptidões futebolísticas por um ou por outro time, né?
Então, nesse caso, o bombeiro quebra um dever que ele tem a obrigação de fazer salvamento, ele se negou a fazer isso. E aí, negando-se a fazer o salvamento, de repente o resultado dessa negativa dele é a morte da pessoa, do Corinthians. Ah, tristeza, hein? E aí, se ele falasse, não, eu sou colorado, aí o bombeiro pulava lá no fogo para tirar ele, né? Bombeiro valente. Então, o que rola nessa situação toda? A obrigação, ela pode ser prevista em lei, e aí por isso extracontratual, pode ser de fazer ou de não fazer, mas em qualquer hipótese, violando isso, eu tenho aí uma responsabilidade, e essa responsabilidade, a discussão sobre ela vai ser, foi dolosa a ação ou foi culposa? O bombeiro não se jogou lá na água para salvar a pessoa, porque ele sabia que aquela pessoa era um corintiano, então conscientemente, de forma livre, a vontade dele era de não prestar o salvamento, ele não quis ir lá, a intenção dele não era ir. Ele falou, não vou, é Corinthians, eu não vou salvar nenhum corintiano. Pronto, chama o bombeiro corintiano aí. Quebrou uma obrigação legal, extracontratual, conscientemente, agiu livre, agiu consciente, ele teve o dolo de não salvar. Nesse caso, se ocorrer a morte da pessoa por afogamento, o bombeiro ainda responde por homicídio, sem falar da improbidade administrativa e da responsabilidade civil por não ter feito o salvamento. É lógico, essa responsabilidade civil recai primeiramente, a princípio, em relação ao Estado, mas nada impede de que ela recaia sobre o bombeiro também. Depois a gente analisa isso. Cabeça, mas e se for culpa? O bombeiro ele fez o serviço que ele tinha que fazer, ele se jogou na água, falou, tudo bem, sei que você é Corinthians, mas assim mesmo vou te salvar. E pulou. Aí no meio do salvamento, sei lá, no mar, uma onda muito forte arremessa o bombeiro e a vítima contra as rochas. E a vítima não consegue suportar. Aí acaba falecendo. Foi culpa do bombeiro? Não, aí ele se jogou lá, o bombeiro correndo o risco até de morrer, ele se jogou, ele conseguiu pegar a pessoa e no momento em que ele estava trazendo a pessoa para a área seca, né, uma onda muitíssimo forte jogou os dois contra um rochedo, uma pedra, enfim, e aí ele acaba falecendo, a vítima acaba falecendo. Houve culpa do bombeiro? Não, lógico que não. Aí eu posso discutir negligência, posso discutir imperícia, imprudência, de repente o bombeiro tinha que adotar uma outra situação, não podia se jogar na água, sei lá, vai se discutir alguma coisa nesse sentido, mas a vontade do bombeiro era o quê? Salvar a vida. A vontade dele não era deixar que a pessoa morresse por afogamento ou por choque, como foi nesse caso, né? Do exemplo. Então o dolo é a intenção de fazer alguma coisa, e a culpa, eu não queria que o resultado morte acontecesse, mas aconteceu, né? Um policial conduzindo uma viatura da polícia e sem querer ele acaba batendo em outro carro. Falou, nunca foi minha vontade de bater, mas enfim, por uma falha qualquer aqui, uma desatenção, enfim, acabou batendo. Então eu vou trabalhar dentro do universo da culpa, vou ter que indicar se foi negligente, se foi imprudente ou se ele agiu de forma com imperícia. Negligência, o que é a negligência? Negligência é uma forma de culpa. Eu deveria agir com cuidado, né, com atenção, e não faço isso. Não faço. Você já viu alguns avisos dizendo assim, quando encontrar um ciclista na rodovia, afaste-se dele 1,5 metro? Já viu isso? E aí você vê o ciclista e nem lembra da regra e passa do ladinho do ciclista e acaba batendo nele, né? Você negligenciou. Você deveria ter adotado um espaço de segurança para não chegar perto daquele bicicleteiro, daquele ciclista. Isso foi negligência, você negligenciou. Você deveria ter feito uma coisa e acabou não fazendo. Por esquecimento, por relaxo, por descuido. Isso é negligência. A imprudência. Eu sei que eu tenho que me afastar 1,5 metro do ciclista, mas eu vou passar pertinho só para dar um susto nele. Como eu sou muito bom no volante, eu sei que eu não vou bater. Só vou tirar uma fininha nele, só para dar um susto nele. E nessa brincadeira, de mau gosto, por sinal, acaba acertando o ciclista e o ciclista se machuca. Você foi imprudente, muito imprudente, porque você sabia da distância, estava consciente disso e ainda assim passou para tirar uma fininha dele. Não queria acertar, nunca quis acertar. Eu queria passar perto, só para dar um sustinho nele, né? E aí acabou
entrou por uma imperícia, ou seja, você acreditava que era muito hábil no volante e acabou fazendo uma barbeiragem e acertou o ciclista. Isso é imprudência, né? Andar com o veículo acima da velocidade permitida na via pública e causa um acidente. Imprudência pura. Você não queria o acidente, mas a via pública era para andar 40 e você estava andando a 60, acreditando que a sua habilidade no volante te livraria de um acidente. Você foi imprudente. Você deveria ter reduzido a velocidade e andado no limite permitido pela legislação. E a imperícia, você deveria agir como um perito, com a técnica necessária e acaba agindo sem a perícia necessária. Você passa a ser um imperito, uma pessoa que não é perita. Então, essas hipóteses da culpa, elas podem aparecer e justificar. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de direito administrativo, temos também de direito constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né? E diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique lá.